Vamos fazer uma recapitulação conceitual, ou seja, naquele mesmo sentido de ir aprimorando o conhecimento, vamos recapitular o todo, né, para que vocês comecem a perceber aonde que está, né, ou em que parte do estudo está cada uma das coisas que nós temos detalhado. Então vamos lá. O banco de dados é o nosso assunto principal. Então nós estamos trabalhando com banco de dados. Mas o que é um banco de dados? Ele é um conjunto de coisas, é um conjunto, né? São várias coisas juntas. Destas coisas, nós temos o dado, propriamente dito, que é aquilo que é mais valioso para as empresas, que as empresas podem ter diversos tipos de ferramentas, né? Diversos sistemas gerenciadores de banco de dados, várias maneiras de acessar o dado. Né? O Facebook, ele é tão valioso por quê? Por causa das ferramentas que ele usa? Não, ele é valioso pelo conjunto de dados que ele armazena, os dados de todas as pessoas que usam aquela plataforma, né? E assim por diante. Então, os dados são muito mais valiosos do que as ferramentas. É o principal elemento de uma empresa da era da informação, o dado. Agora, para manipular esses dados, nós temos diversas ferramentas. Dentre essas ferramentas, temos os SGBDs, né, os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, ou Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. E aí tem MySQL, tem da Oracle, tem da IBM, tem da Microsoft, enfim, tem diversas ferramentas que são softwares que têm como principal meta gerenciar dados, né? Eles mantêm a estrutura, organizam a estrutura para armazenar esses dados e permitem a manipulação. Quando nós falamos de sistemas gerenciadores de banco de dados, nós estamos falando também de uma linguagem, né, de computador que é usada para trabalhar com esses sistemas gerenciadores. E é uma Standard Query Language, ou Structured Query Language. Vocês vão encontrar os dois termos, né? É uma linguagem padrão de consulta ou uma linguagem estruturada de consulta, SQL. Então, a maioria dos sistemas de bancos de dados relacionais usam SQL para fazer o quê? Tem dois tipos de operações, e elas são diferentes. Elas podem ser de estruturação dos dados, então é a DDL. Então, quando vocês lerem na ementa da disciplina, são comandos de DDL. Quer dizer o quê? É o create database, o create table, alter table, drop database e drop table, ou seja, cria o banco de dados, cria na estrutura do banco de dados, cria entidades nessa estrutura, altera e exclui. Mas isso falando das estruturas. Ó, Data Definition Language é a definição de estrutura. Essa é a parte importante a se lembrar aqui. Ou você consulta os dados, né? Você manipula é a palavra-chave para lembrar disso, a DML, é a Data Manipulation Language, ou seja, com isso daqui, você vai inserir dados, vai selecionar dados, né? Consultar, buscar, vai atualizar os dados e vai excluir dados. Então, SQL, a gente acaba tendo comandos desses dois tipos. Um para manipular estrutura e outro para manipular dados. E nesses elementos todos, eu resolvi colocar aqui fora uma ferramenta case. Por exemplo, o MySQL Workbench. Ele não é parte do banco de dados? Não, não é. É só uma ferramenta que facilita o meu trabalho. Ou seja, com esta ferramenta, eu consigo acessar o gerenciador de banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, e executar comandos, tanto de definição quanto de manipulação. Então, é uma ferramenta fora deste contexto. Se eu não quiser usar essa ferramenta, tudo bem. Todos os sistemas gerenciadores de banco de dados me dão a possibilidade de executar comandos via linha de código, né? O famoso prompt o prompt de comandos, o terminal, se for Linux, o CMD, o Windows e assim por diante. Então tá. Então, o objetivo desse vídeo é recapitular e reafirmar os conceitos. Banco de dados é todo o conjunto, os dados são as coisas mais importantes, e aí eu tenho as ferramentas que trabalham com esses dados.